Meus irmãos, abram a Bíblia para o capítulo 20 do Evangelho de Mateus. Capítulo 20 do Evangelho de Mateus. Evangelho de São Mateus, capítulo 20, para que leiamos o versículo 16. Quando diz assim: os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Ainda São Mateus capítulo 22, para que leiamos versículo 14. Versículo 14. Pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Pude assentar, irmãos. A palavra que a nós leia esta noite, e sendo uma palavra conhecida, bem conhecida, todo o povo de Deus e conhece esta palavra e os termos, e nem todos nós, seguramente, ou a maioria de nós, pude não entender o significado, o sentido. E, irmãos, manga de biás, se a nós não empregar com muita dedicação, com muita oração, muito desejo, decisão de compreender a palavra de Deus, a nós seguramente terá problema de compreensão e terá problema também para entender manga de coisa que para nós é sendo necessário. Observe, irmãos, a Aós, em no metade, no meio, na mundo de Aós, existem milhões de muçulmanos. E para os muçulmanos, Maomé é a mesma coisa do que Jesus para nós os cristãos. Para eles, Maomé, e pude prover através dos ritos, através dos ensinos contidos no livro sagrado que Maomé deixou, pude prover a salvação para eles, a vida eterna para eles. E a nós sabe que Maomé não morreu na cruz do Calvário, Maomé não veio do céu, Maomé morreu e está até agora sepultado. Lá está a sepultura de Maomé. Todos os anos peregrinos visitam a sepultura de Maomé. Confúcio, que sendo um chinês que viveu no século, do século 8 séculos antes de Cristo, e criou uma teoria chamada confucionismo, que sendo a religião oficial da China, possui a Aós talvez mais de 1 bilhão de adeptos. Não é uma religião, e sendo apenas uma norma de vida, um comportamento de vida, uma instrução de como viver bem, como prosperar economicamente, princípios de vida. Se após encontrar mais de 700 milhões de budistas que fiam que Buda, através de suas doutrinas, pude levar os budistas para o céu, num processo que eles chamam de karma, que sendo o estado pleno. No budismo, existe gente que nasce pobre e vai viver 300 gerações sempre pobre. Se a bola chegar na China, na Índia, no Paquistão, Bangladesh,
e outros países daquela região, após vai encontrar gente vestida de roupa amarelo assim, suma castanho. Aquela gente toda são gentes de castas, eles chamam de castas. Gente destinada para ser escravo, para viver a vida toda como escravo. A eternidade, porque eles fiam, o budismo fia, que se uma pessoa morre aqui, 1 minuto depois ele vai nascer no outro ser. Ele pode morrer ali, 1 minuto depois nascer numa barata. Imagine o ensino deste. Nascer numa vaca. Nascer assim, numa coisa, num ser qualquer. Num cátio, num cachorro. Por isso, algumas coisas nessas regiões são sagradas. Quando se passa em Nova Delhi, que é uma das grandes cidades do mundo na Índia, se uma vaca está passando na rua, uma vaca vem passar na metade da rua, todos os automóveis param. E o motorista tem que sair de dentro do carro e ficar de pé na porta, até que a vaca passe toda a rua para o outro lado e esteja num lugar seguro. Nenhum carro pode arrancar. Se algum carro ligar o motor e assustar a vaca, a polícia vem e prende e ele é processado. A minha vaca é Deus. Isto mostra para nós que existe uma força grande, poderosa, que atua sobre a humanidade. Quanta gente ali na Guiné-Bissau vai para Biombo, vai para Acó, vai para outros caos sagrados da Guiné-Bissau para fazer cerimônias, contratos, proteger-se, buscar informações de espíritos. E essas pessoas fiam naquilo que estão fazendo. Outros, como o catolicismo romano, por exemplo, fiam que o seu sistema de religião é bom e se apresentam como cristão e chegam a dizer que eles são os sucessores de Pedro, de Paulo, que o Pedro foi apóstolo, o Pedro foi papa em Roma, Paulo foi papa. E manga de católico, sincero e honestos, pessoas de direita, fiam naquilo. Manga de pessoas, ao ver uma cerimônia qualquer, ficam impressionados com a imagem de uma escultura, às vezes de gesso, de cimento, de madeira, conduzida por um grupo de homens. As pessoas choram. Tudo isto mostra que a nós vive algo realmente impressionante dentro da religião. E a nós pode ter um conceito de salvação ligado à religião. A nós pode ter um conceito de salvação ligado à religião. Dentro de na própria igreja cristã, a nós pode desenvolver um pensamento ligado à religião. O processo da religião. E Manga de Biás alguém associa a religião, o budismo, o hinduísmo, o catolicismo. Dentro do cristianismo existe manga de interpretação. Os calvinistas, por exemplo, adepto de João Calvino. João Calvino foi contemporâneo do mesmo tempo de Martinho Lutero. Ele sendo um dos líderes da reforma. Martinho Lutero, João Calvino, Zwinglio, foram de um mesmo tempo e sendo teólogos de um mesmo tempo. Mas Calvino ensinou manga de doutrinas que até a nós
tem produzido um grande problema no seio da igreja cristã. Eles interpretam que, se a nós foi salvo ao aceitar Jesus, nossa salvação permanece para sempre. E que é possível perder a salvação, e que é possível. A igreja evangélica da Guiné-Bissau é uma das igrejas calvinistas, mas a manga de outras igrejas no mundo que são calvinistas. Eles piam que ao momento que aceitam Jesus, recebe a salvação. Para eles o batismo não é importante, a Santa Ceia não é importante, a santificação não existe, o batismo do Espírito Santo não existe, dons não existe. Calvino ensinou que o batismo do Espírito Santo é só para os apóstolos, só para aquele grupo, e ninguém mais pode receber. Se alguém receber qualquer coisa, aí cá de Deus, é coisa do diabo. E Calvino foi um líder daquele tempo. Todo este processo, irmãos, leva-nos a uma questão importante. Há uma batalha, há uma luta, há uma constância de ações do mal que atuam fora da igreja e dentro da igreja. A capítulo 4 da primeira carta a Timóteo, a nós encontra uma profecia que papia que os demônios trabalhariam para alterar o sentido da palavra. Qual o seu processo? Fazer com que a nós não importa com aquelas coisas. A impressão que o Timóteo traz na carta de Paulo é que os demônios querem nos manter assim longe do pleno conhecimento de Deus através do Evangelho. Conhecendo um pouco está bom, se a nós fia está bom. Na segunda carta a Timóteo, a nós encontra um comportamento estranho. Paulo está escrevendo a Timóteo: chegará um tempo em que os crentes não aceitarão mais a sã doutrina, porão em dúvida. A mim confia que isto sendo necessário, a mim confia que aquilo sendo necessário, a mim confia que isto sendo verdade, a mim confia que aquilo sendo verdade. E todo este processo vai desenvolvendo a cada geração vai se desenvolvendo. A Bíblia diz que não havendo profeta, o povo se corrompe. A corrupção dá-se pelo comportamento. Assim como nós agimos e aquilo que nós cremos, os outros passam a nos imitar, nos acompanhar. E isto é um processo que se desenvolve na igreja, sem que a nós perceba, sem que a nós entenda, sem que a nós compreenda. Sabia disto? Quando Jesus inicia esta parábola e comparação, ele está comparando o tempo da igreja. Sabia disto? Nesta parábola há vários horários e todos estão relacionados ao trabalho. Um certo homem tinha uma ponta e ele precisava de trabalhadores para trabalhar na ponta. E ele vai à praça pela manhã bem cedo e olha trabalhadores parados e pergunta: sabia de que a bola está parado? Ninguém nos contratou. Bom, biche trabalhar, a nós biche, vão para a minha ponta, irei pagar a voz. A parábola não apresenta o trabalho e não apresenta nenhuma outra questão. Apresenta os trabalhadores, o dono da ponta e as suas várias saídas para lugares diferentes.
Ele volta 1 hora depois e encontra a gente parado. E ele diz: a nós miste, vai para a ponta. E ele continua até às 5 horas da tarde. Pabia, o dia para os judeus começava às 6 horas da manhã. No calendário gregoriano, que a nós tem a Oz, o dia começa depois da meia-noite. No calendário hebraico, o dia começava às 6 da manhã. Eram 2 turnos diferentes. Por isso que Jesus papia muito sobre isto. Andar enquanto é dia, porque a noite vem em que ninguém pode trabalhar. Esta parábola tem 2 sentidos. A nós tem que se esforçar enquanto a nós tem força e vigor físico, enquanto a nós é novo. Fabia, se a nós ficar velho, a nós terá dificuldade de visão, dificuldade de compreensão, manga de problema vai chegar sobre a pessoa quando ela fica na sua velhice. Mas na juventude, alguém pode andar, caminhar, passar noite de oração, alguém pode jejuar, pode trabalhar, pregar. Fabia, ele possui energia. Quando Jesus está falando andar enquanto é dia, ele aplica 2 sentidos. Primeiro, que ele está dizendo que a juventude é o tempo de buscarmos para guardar depois. O capítulo 2 da carta de João diz assim: jovens, eu vos escrevi porque vencestes o maligno. E como vencestes? Porque a palavra de Deus está em vós. E por causa da palavra de Deus, a vós vencestes o maligno. A expressão do dia está relacionado à juventude da vida, mas também tem em foco o calendário hebraico e o sistema de horário hebraico. Para os hebreus, à noite não se podia trabalhar. É uma expressão. Agora os irmãos observem, por exemplo, que nesta parábola o Senhor contrata até às 17 horas, para às 18 horas encerra o dia hebreu, encerra o dia dos hebreus. Esta parábola apresenta as várias atividades do cristianismo, do evangelho. Os contratados são todos os chamados. É uma referência ao evangelho e à salvação. Observe, os irmãos, que toda vez que o Senhor chegava na praça, havia pessoas que não estavam trabalhando, estavam desocupados. E ele perguntava: que coisa que a voz faz aí? Sabia de que a voz está aí? Porque ninguém nos contratou. Esta expressão dentro da linguagem profética tem o seguinte significado: eles não tinham feito uma opção religiosa, não eram budistas, não eram muçulmanos, não iam para Baloba, ainda não tinham tomado uma decisão na juventude. Sabia disto? É que a parábola inicia na 1ª hora da manhã, logo ao romper do dia às 6 da manhã. Está se referindo ao primeiro grupo de apóstolos, primeiro grupo de discípulos de Jesus, a igreja primitiva, e vai se desenvolvendo até a última fase da igreja. O arrebatamento se dará na 12ª hora. Para os hebreus, a 12ª hora era às 6 horas da tarde. 10ª, 2 depois, 12. 12ª hora. Era o encerramento. Mas o Senhor vai à rua até às 17 horas. 1 hora antes de fechar.
o horário hebreu. Este significado também tem valor importante. A última hora da igreja, não haverá resposta ao cristianismo. Será o tempo da apostasia, aonde não haverá trabalho, não haverá conversão, não haverá compreensão, não haverá discernimento. E neste período, os crentes não terão valor divino, não terão santidade, não terão vida de santidade. Quando a nós fala de chamados e escolhidos, a voz tem que ter na mente duas coisas importantes. Deus trabalha por reações, propostas e reações. Se a voz toma tempo dos hebreus em Israel, a voz vai encontrar Deus chamando Israel, tirando do Egito e levando para a Mesopotâmia. Ao chegar naquela região, Deus destrói 7 nações: homens velhos, mulheres velhas, meninos pequenininhos, moços, moças. Deus destrói tudo, não deixa nenhum vivo, mata todos. Os gibeonitas, que enganam a Josué, é o único povo daquelas gerações que permaneceram vivos. Só eles, o resto tudo foi exterminado. E por que Deus o fez? Porque aqueles povos já tinham as suas opções religiosas. Eles já tinham escolhido as suas religiões. Quais eram as religiões de Canaã? Quais eram os deuses de Canaã? Um dos deuses mais famosos de Canaã era Moloque. Moloque era a imagem de um grande homem, um homem muito grande, com uma barriga assim aberta, onde colocava uma fornalha de fogo. O templo de Moloque, ele tinha um piso para baixo, escondido. Lá embaixo havia uma fogueira, o fogo subia e saía naquela abertura que havia naquele ídolo. Era um ídolo feito de bronze. Os pais tomavam as criancinhas e vinham até diante do altar e jogavam as criancinhas dentro daquele buraco que havia naquele ídolo. E aquela criancinha caía em cima do fogo e queimava-se viva. Era um dos cultos famosos. Os hebreus utilizaram esse culto e mataram muitos de seus filhos. Havia outro tipo de sacrifício. Sacrificavam crianças para deuses. Por isso Deus os destruiu a todos. Não sobrou nenhum, todos morreram. Finalmente, na sequência desta questão, Manga de Biás, irmãos, a nós que tem uma compreensão muito clara sobre por que Deus chama e por que Deus não escolhe. Por que Deus chama e por que Deus não escolhe? Por que muitos são chamados e poucos são escolhidos? E por que esses poucos só vão entrar no céu e não os muitos? Como se Deus não quisesse nos salvar, ou como se Deus nos deixasse meio assim, meio abandonado. Sabia disto? Corremos grandes perigos sob as interpretações. Por exemplo, em todo lugar que alguém chega, vai encontrar alguém dizendo assim: Deus é amor. Deus é amor. Deus ama. Quem ama, cunce a Deus. Quem ama, fica cunce a Deus. Quem ama, serve a Deus. Quem não ama, não serve a Deus.
E podemos formar um conceito dentro disto, uma opinião cristã. E de repente começarmos a separar as pessoas por más, a partir desse conceito. Pessoas más. Examinando a vida de Moisés, se adaptássemos à palavra de que Deus é amor, nós julgaríamos que Moisés não tinha amor. Se tomarmos o exemplo de Davi, vamos dizer que Davi não tinha amor. Todo esse princípio dá-se quando a nós não cumpre direito a palavra de Deus. Olha o que é escrito no capítulo 3 de João. No versículo 3, e a sequência disto, até o versículo 16, ou melhor, até o versículo 19, há uma progressão desta palavra. Ao versículo 16, que é o texto áureo da Bíblia, diz assim: Deus amou a humanidade. Humanidade está relacionada a toda criatura, a todo homem, a todo homem. Tomando por base esse texto, a nós precisa enquadrar esse texto dentro do tempo da igreja. O tempo da igreja é de 2000 anos. Dentro deste tempo, a nós tem que entender o que ser do amor de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Aonde a nós nos pega, se a vós ver, ouvir melhor, a vós, um irmão se levantar e ler esse texto, se uma irmã se levantar e ler esse texto, se 10 pessoas ali levantar-se uma após a outra e ler esse texto, todos nós nos focaremos em um único termo. Todos nos focaremos naquele termo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. De tudo isto, nós nos focaremos unicamente no Deus amou o mundo de tal maneira. E nunca nenhum de nós fará menção da parte B ou da parte C deste versículo. E isto não é uma coisa normal. É que a nossa mente, ela sofre um condicionamento. De acordo com está a nossa vida espiritual, esta influência que está sobre a vida, deixa nós ouvir alguma coisa e bloqueia a nossa mente para não ouvir outra coisa. Dá um super destaque em cima de um ponto, para nós não nos dar conta que há um subponto, ou mais de um subponto. Quando lemos o versículo 17, está escrito assim: Deus não enviou o seu Filho para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Já o enfoque do amor de Deus é transferido para uma progressão da compreensão, um progresso do entendimento. No versículo 18, está escrito, ouça o que está escrito: todo aquele que o recebe, que crê nele, terá que se comprometer. O versículo 19 fala agora sobre as pessoas e a sua resposta. As pessoas e as suas respostas. Olha lá. Muitos não quererão aceitá-lo.
não quererão recebê-lo, porque estão sob a influência das trevas. E para aceitá-lo, tem que sair do cal onde estão, da influência que estão, para uma outra influência, que eles e cá cunce e cá experimentaram até então. Terá que sair das trevas para a luz. E essas pessoas nunca estiveram na luz. Elas não sabem o que tem na luz e têm medo de sair das trevas. Há uma terceira questão. O medo de sair das trevas está relacionado à sua própria consciência. A sua própria consciência. Que, se vierem para a luz, na luz será manifesto as suas obras. Será conhecida as suas obras. Há uma consciência advertiva. Alguém lhes adverte. Uma voz inconsciente, no subconsciente humano, diz assim: a boca vai para a igreja. Pabia, se a Bó for para a igreja, todos os problemas que a Bó faz vai ser conhecido. Baloba, contrato, prostituição, adultério, mal, tudo será conhecido. Quando uma pessoa se converte e produz más obras, será que alguém aqui dentro sabe que ela produziu uma obra? Tem alguém aqui presciente que sabe que alguém lá fora praticou uma obra? Tem ou não tem? Não tem. Mas quem é esta força que diz que vai se descobrir as suas obras? Hã? Quem é essa força que fala para a pessoa? O diabo. O diabo. Satanás. Não vai para lá. Deus vai saber tudo o que tu estás fazendo. Como se Deus não soubesse tudo. Há uma ameaça assim para a pessoa ficar presa na escuridão. E isto é uma realidade na compreensão do Evangelho. É uma realidade. O capítulo 2 da carta aos Efésios, e o versículo 1 e 2, o apóstolo São Paulo, ele nos traz isto à luz. Ele, Deus, vos vivificou. Deus disse a voz de morto para a vida. Tirou vocês do morto para a vida. Isto é a totalidade do cristianismo. Se Pedro foi salvo, e a nós fia que foi, se Paulo foi salvo, e a nós fia que foi, antes de serem salvos, eles eram influenciados pelo diabo. O diabo é que dominava eles. O diabo dominava a gente boa, dominava a gente má. Lucas papia sobre Herodes, que entre tanta maldade que Herodes fez, acrescentou a manga de maldade a de prender João Batista, o último dos profetas, e um homem justo, que catemba pecado, e catemba problema melhor, e catemba falha ao crime, mostrando o lado mau daquele rei. Mas Pedro também tinha um lado mau. Paulo também tinha. Pedro, na prisão de Jesus, lá no horto, ele usava uma espada. Quem é que usa espada? Jesus não usava. Era uma normalidade. Pedro era um homem violento. Ele tira a espada e corta a orelha de um dos guardas. No capítulo 18 do Evangelho de Mateus,
Jesus o chama de Satanás. Para trás de mim, Satanás, que me serve de tropeço. Mas era Pedro. Quando o Senhor realizou o milagre na vida de Pedro, o mal saiu dele. Saiu dele. E ele tornou-se o grande apóstolo. Paulo perseguia a igreja, espancando e matando, porque a influência que estava nele era a influência do mal. Quando ele encontra-se com Jesus em Damasco, ele toma outra atitude e passa a ser o grande apóstolo. Por isso o capítulo 1, aliás é capítulo 2, versículo 1 e versículo 2 da carta aos Efésios, é muito clara sobre isto. Ele, Deus, nos vivificou, nos disse a vida, quando a nós estava morto em delitos e pecados, sob a influência e sob o domínio do príncipe das potestades do ar, do espírito que opera sobre os filhos da desobediência. O capítulo 3 do Evangelho de João, e o versículo 18 e o versículo 19, fala sobre esta influência da escuridão. Na capítulo 26 de Atos, olha que Jesus está mandando Paulo repete a Agripa, o rei Agripa, na sua defesa, e diz assim: o Senhor me disse, eu te envio para lhes abrir os olhos das trevas onde vive, do caos escuro que vivem, para que os liberte da mão de Satanás e os traga a minha luz. Então há um câmbio de vida e a compreensão real sobre a palavra de Deus só inicia depois desse processo. Paulo está indo a Damasco e na caminho ele olha Jesus. Quando Jesus chama o irmão de Damasco, ele diz a ele: vai à casa de Judas, lá está Saulo, o homem de Tarso, ele está orando. Jesus não nos dá a entender que Paulo tivesse sofrido qualquer alteração ali. Ele estava orando sob a expectativa de saber o que era aquela voz, por que aquela luz e qual o propósito de Deus. Até então, ele caciba direito se realmente Jesus de Nazaré tinha falado com ele, e se Jesus de Nazaré na verdade era o Filho de Deus. Mas quando entra o irmão Ananias e diz assim: o Senhor que te apareceu no caminho, Jesus Cristo, me enviou ao teu encontro. Te levanta, dá-te pressa, lava os teus pecados. Por onde entra a morte na vida humana? Por onde entra a morte? Lava os teus pecados, anula, desfaz o pecado. A Bossibe, que na capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, o apóstolo São Pedro usa a mesma linguagem. Quando os judeus gritam: o que faremos para ser salvos? Pedro diz: cada um de vós arrependam-se dos vossos pecados, creiam em Jesus e sejam batizados, para que os vossos pecados sejam perdoados ou cancelados. É a mesma linguagem de Ananias, a mesma. Lava os teus pecados, porque te demora, te apressa. E imediatamente Paulo começa a sofrer um processo. Recebe a visão sobre condições miraculosas. Sai dos seus olhos como escamas de peixe. E ele presencia aquilo,
que aquilo é uma coisa grandiosamente miraculosa. Ananias o toma, o leva ao rio, o batiza, ora por ele, e ele recebe o batismo do Espírito Santo. Há uma mudança, há uma transformação. Paulo tenta pregar em Damasco, e o povo não o recebe, querem matá-lo. O rei Areta decreta a prisão dele, mas os irmãos descem ele pelo muro de noite, e ele foge e vai a Jerusalém. Entra no templo, e a hora que ele entra no templo, vai orar, ele ainda não tem compreensão. Quando ele está orando, ele estava orando para começar a pregar em Jerusalém. Ele ia pregar nas praças de Jerusalém, nas ruas de Jerusalém. Ia pregar no templo. Ia se levantar, como era o costume dele, assim: eu quero uma palavra. Tu tem uma palavra? Tenho. Ia chegar aqui na frente e falar de Jesus Cristo. Mas ele seria morto. Ele não tinha uma preparação, ele não tinha uma compreensão, ele não tinha entendimento. Jesus chama ele e diz: sai desse lugar, vai embora. E só depois de 3 anos e 6 meses que ele volta a Cesareia, e então começa o seu grande ministério. Isto prova para nós que alguma coisa precisa ser aperfeiçoada e novida. Na capítulo 2 de Efésios, a nós encontra realmente barreiras muito fortes. Principados, potências, influência, domínio total sobre a vida da pessoa. Bíblia diz que pelo homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado entrou a morte. Quem produz a morte? O pecado. Sem que o pecado seja perdoado, não existe vida que catacaba no crente. Não existe vida no crente, como não existe no não crente. Manga de Biás a nós os crentes. Nascemos, fomos ressuscitados dos mortos, mas voltamos a morrer de novo. Cada biás que a nós peca, a nós cava a nossa sepultura. Vocês imaginam crente cavando sepultura? Crentes cavando sepulturas. O capítulo 6 de Hebreus fala disto. Fala disto. Que nós não temos que lançar outra vez. A salvação, ela é um processo gradual que se desenvolve. Se ele for interrompido, parar, há risco e perigo de nós morrer de novo. E a nós tem que ter isto em consciência, sempre, sempre, sempre no consciência. Por isso, olha que a linguagem de Jesus, na parábola das várias horas, ele está relacionando isto. Ao terminar o trabalho do dia, ele termina com uma frase muito desagradável. Muito desagradável. Porque ele não está falando do mundo. Ele não está falando da humanidade lá fora. Ele está falando aqui dentro da igreja. Ele está enfocando aqui dentro da igreja. Todos nós somos chamados. Agora, de todos nós, poucos escolhidos, é uma coisa muito chocante. Muito chocante. Quando Jesus fala do fim do mundo, do arrebatamento da igreja, ele papia assim: estarão 2 irmãs juntas, uma será tomada e a outra será deixada. Será que 2 não pode estar junto aí e ser arrebatada 2, pelo menos 2? Estarão 2 irmãos andando no campo, um será arrebatado, o outro será deixado. É uma coisa muito difícil para nós entender.
há duas possibilidades dentro desta palavra. O estado geral da cristandade vai levar poucos crentes aos céus. A segunda condição: este tempo profético está falando para o tempo do arrebatamento. No tempo do arrebatamento, não haverá fé na terra, a apostasia será geral. Isto fará que a metade dos crentes se desvie, não saia da igreja, se desvie do padrão da segurança. Desviam do padrão da segurança e percam a salvação dentro da igreja. Essa possibilidade existe. Porém, eu prefiro interpretar a Bíblia de uma forma dispensacional. Se nós estudarmos a história, durante a Idade Média, muito pouca gente se salvou, de toda a humanidade. Houve tempos de avivamento, que se converteu muitas pessoas. Como é que Deus trabalha? Deus toma a humanidade toda a humanidade, durante os 20 séculos, os 2000 anos de cristianismo, e Ele vai salvando em cada tempo, e em cada lugar do mundo. De repente, salva alguns milhões de brasileiros, chega na China, salva outros milhões, chega ali na Nigéria e salva outros milhões, e deixa o resto da humanidade assim, andando assim. Esta pode ser uma interpretação. Grandes dispensações, quantidade muito grande de gente salva numa geração só. Na outra geração, quantidade muito pequenininha. Na outra geração, quase nada. Agora, se a nós tomar esse exemplo, a nós precisa entender uma coisa. Quando o Senhor Jesus Cristo veio ao mundo, Ele não veio trazer a salvação para a humanidade inteira. A Oz vive 7 bilhões de gente, mas só existe 2 bilhões de cristãos no mundo. Significa que 5 bilhões de cristãos, ou 5 bilhões de homens e mulheres, não são cristãos. É possível alguém se salvar sem ser cristão? É possível. No livro profético do Antigo Testamento, Zacarias descreve que só 1/3 da humanidade será salva. 2/3 irá para o inferno. 1/3 será salvo. Se nós tomarmos que hoje no mundo existe mais ou menos cerca de 2 bilhões para 7 bilhões, então é mais ou menos 1/3. Mas houve tempos na história que menos de 1% era cristão. Menos de 1% era cristão. Então, como nós podemos entender isto? Gosse. Todo esse processo deriva de uma questão importante. Cada um de nós tem uma compreensão. Isto é possível. O Espírito Santo trabalha com possibilidades ou com impossibilidades. O Espírito Santo sabe quem vai ser salvo ou não sabe? O capítulo 8 de Romanos, quando fala sobre a presciência de Deus, os escolhidos são escolhidos. Na capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, e na versículo 15, Jesus fala para Zacarias, é Zacarias? O discípulo de Damasco, Ananias. Jesus fala para Ananias. O que Jesus fala? Ananias. Ananias diz assim: Senhor, a mim ouve que esse homem é um ser perverso
Esse Saulo de Tarso é um homem maligno, é um homem endemoniado, diabólico. Olha, a mim ouve que ele matou até o Estevão. Estevão, fiel testemunha, e foi ele que mandou matar. E ele espanca nas igrejas, leva mulheres presas, leva homens presos, espanca. Obriga as pessoas a blasfemar, furioso. Esse homem é muito perverso. E o Senhor me manda ir ao encontro desse homem. O que Jesus diz para Ananias? Ananias, há um segredo. Há um segredo. A mim tem um segredo. Qual o segredo? Esse homem para mim é um homem escolhido. É um crente escolhido. Tem cabimento? Então o que está em foco ali? A presciência de Deus. Na capítulo 8 da carta aos Romanos, está escrito: aqueles que dantes Deus viu, Deus predestinou para ser conforme a imagem de Jesus Cristo. E aqui consiste o nosso problema. Nós queremos ser crente igual o Edir Macedo. Alguém já ouviu falar de Edir Macedo? Quantos já ouviram falar do nome do Edir Macedo, um pastor brasileiro? Nem tanta gente, ó. É o fundador da Igreja Universal, do Reino de Deus. Ele é um pastor que não se converteu até hoje, mas é pastor. Primeiro, antes de ser crente, ele desenvolveu o processo da baloba. Ele foi balobeiro. Saiu do Brasil e foi para Angola para desenvolver o espiritismo, a baloba. E ele ficou alguns anos na baloba na Angola para desenvolver a magia. Se vocês lerem um livrinho dele, que ele tem um livrinho, foi o primeiro livrinho que escreveu, ele escreve só sobre a baloba, porque ele se desenvolveu nisto. Voltou ao Brasil e montou uma baloba. Todo o seu processo, toda a sua iniciativa, e cedo como ficar rico. Ele era funcionário de um banco chamado Banerjes, Banco do Estado do Rio de Janeiro, no Brasil. E o seu alvo era ficar rico, milionário. Quando ele montou a baloba, no Brasil tem milhares de baloba. E as balobas mais famosas do Brasil são as balobas da Bahia. E ninguém procura baloba no Rio de Janeiro. Então ele montou uma baloba no Rio de Janeiro, organizou tudo, preparou, mas não arrumou o dinheiro que ele queria. Não arrumou. E o cunhado dele, que chama-se R.R. Soares, é conhecido como R.R. Soares, que também tem a sua igreja, chamada Internacional da Graça. O cunhado era crente. E levou ele para a igreja. E o Edir Macedo descobriu. É tão interessante que ele escreveu num livro, num dos livrinhos dele, que ele olhava as ofertas da igreja. E ele ficava impressionado. E ele dizia assim: puxa vida, a igreja tem muito dinheiro. É aqui que eu tenho que entrar. E ele e o seu cunhado, R.R. Soares, fundaram a Igreja Universal do Reino de Deus. A ideia veio do cunhado, o R.R. Soares. E ele montou a igreja dele. Começou a fazer culto num bairro chamado Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. O autocarro vai assim, faz uma curva bem fechada. Ali tinha uma casa que aqui na Guiné parece que não tem, né? Casa que vende caixão de morto, como é que chama? Tem funerária aqui? Ah, era uma funerária. Eles alugaram essa funerária e montaram a sua primeira igrejinha. E da manhã até a noite ele só pediu dinheiro.
Só dinheiro. Então, manga de irmãos imaginam que ser crente é copiar o modelo do Edir Macedo. Recentemente, há um mês atrás, a revista Forbes americana, que é a revista mais famosa no mundo sobre economia, publicou uma matéria sobre os pastores mais ricos do Brasil e do mundo. E o Edir Macedo foi eleito o pastor mais rico do Brasil. Quando ele recebeu a revista, ele viu a matéria, ele ficou muito brabo. Muito brabo. E falou numa reunião de pastores da Universal, que ele estava muito indignado, muito brabo, porque os americanos tinham rebaixado ele. Rebaixaram ele, quiseram humilhar ele, colocaram ele como o pastor mais rico do Brasil, mas ele não é o pastor mais rico do Brasil, ele é o mais rico do mundo. E ele diz que não existe ninguém no mundo mais rico do que ele, nem o Bill Gates da Microsoft é mais rico do que ele. Então tem alguém que imagina que Deus nos chamou para ser a imagem do fundador da Igreja Universal. Para ficar rico, milionário. Nenhum presidente, nem o presidente americano tem o avião que esse camarada tem. Nem o presidente americano. Nem o presidente norte-americano tem o avião que tem esse camarada. Mas ele tem mais de 15 aviões. Aviões caríssimos. Caríssimos. O avião que ele tem embaixo, por baixo, mísseis acoplados. Qualquer alvo que passar diante dele, ou um outro avião fora da rota, passou na frente dele, ou tem o perigo de colidir ou bater no avião dele, esses mísseis são disparados sem controle do piloto. E leva aos ares os pedaços do outro avião para proteger a vida do Edir Macedo. Não interessa que tenha 500 passageiros no outro avião, vai tudo para o inferno. Mas ele não pode correr o risco de ser atingido. Esse é o tipo de pessoas que talvez alguém ache que é um modelo bom. Multimilionário. Todos os dias ele pode gastar 1 bilhão de francos CFA por dia. Será que esse é o modelo que Deus designou para nós? Não é? O que a Bíblia diz? Deus nos chamou para ser conforme a imagem de Jesus Cristo. O que Jesus tinha? Nada. Por que Jesus não tinha nada? Porque ele se dedicava às coisas do Pai. Não é isso que está escrito? Com 12 anos no templo, Jesus entra lá e fica 2 dias, 3 dias conversando com os sacerdotes. Maria e José voltam do caminho, encontra ele e diz assim: meu filho, por que tu fizestes isto? Eu e o teu pai estávamos preocupados contigo. Jesus olhou para ela e disse assim: por que estivestes preocupada comigo? Tu não sabes que eu devo cuidar dos negócios do meu pai? De que Jesus estava falando? Era de José ou era de Deus? De Deus. Então, quando a Bíblia diz que Deus nos chamou para ser a imagem de Jesus Cristo, seu Filho, aqui consiste o nosso grande problema. Por isso que nós somos chamados, quando Deus apresenta seu modelo, vocês foram chamados para ser igual a Jesus. Igual a Jesus? Perseguido, pobre, sem um lugar para colocar a cabeça, sem uma cama, só com uma túnica,
Só com sapato? Acho que nós vamos preferir o Edir Macedo. E esta opção é que nos afasta da escolha de Deus. É por isso que somos chamados, e depois de sermos chamados, o Senhor nos rejeita. Porque nós não queremos ser o que Ele queria que fôssemos. Nós não queremos ser o que Ele queria. O capítulo 6 da primeira carta a Timóteo, Paulo diz assim: tendo o que comer e o que vestir, devemos estar satisfeitos. Por que razão? Não precisamos acumular dinheiro. O que nós precisamos fazer? O que Jesus fez. Nós não fomos chamados para construir uma casa aqui, uma outra ali, outra lá e outra lá. Não foi para isso que o Senhor nos escolheu. O Senhor nos deu um modelo. Você tem que ser igual a Jesus. Agora, para ter uma túnica, vamos dizer assim, uma roupa, será que eu preciso mais de que uma roupa desta? Eu posso pregar aqui um ano todinho com essa roupa toda, somente. Ou não posso? Posso ou não posso? Posso. Com esse sapato, um sapato é suficiente. Posso pregar o ano todo. Eu posso orar todo ano com um par de sapato. Com uma roupa. Agora, será que nós estamos de acordo com isto? Nós não queremos acumular as coisas? Todos os dias, nós podemos comprar pão, podemos comprar arroz. Quanto é que nós precisamos por mês? Cada um de nós. Precisamos de um valor. Mas quem é de nós que está disposto a ficar com aquele valor só? E dedicar tempo para a oração? E dedicar tempo para a leitura da Bíblia? E dedicar tempo para buscar a Deus? E dedicar tempo para buscar o Senhor? Veja os irmãos. Se nós orássemos todos os dias, será que nós seríamos o que nós somos hoje? Se nós lêssemos a Bíblia todos os dias, será que a nossa compreensão seria só esta que nós temos? Será que nós compreenderíamos a Bíblia desta forma? Agora, volte aí para o capítulo 3 do Evangelho de João. Não queremos vir para a luz, porque aonde nós estamos, nós praticamos algumas coisas estranhas à luz. A luz é o modelo de Jesus Cristo, mas a gente não está muito de acordo a ser pobre. A gente não está muito de acordo a viver orando. A gente não está muito de acordo a estudar a Bíblia somente. A gente precisa fazer um cursinho universitário, estudar um pouquinho a teoria de Charles Darwin, um pouco de matemática, um pouco de física, um pouco de química, estudar o português ou os idiomas, fazer um pouquinho de ginástica, ainda que Paulo escreveu ali que a ginástica não presta para nada, não serve para nada. O exercício físico não serve para nada, não presta para nada. Mas como é uma cultura e é uma questão, é bom fazer um pouco de ginástica, um pouco de educação física. Entenderam? Agora vejam os irmãos, e no meio destas coisas que nós estamos fazendo, a gente perde o enfoque divino e entra por um caminho estranho. E de repente, nós somos chamados, estamos aqui dentro, e Deus vai dando o tempo. Passa 1 ano, passa 2 anos, passa 3 anos, e nós não mudamos. Vida igual a de Jesus, isso nem queremos saber. Perseguição, pobreza, dormir na rua, não ter um travesseiro sobre a cabeça, não ter uma cama, não ter uma casa, isso não é para nós. E de repente Deus diz assim: tá bem,
Tá bem. Esse crente aqui não alcançou o modelo que eu deixei para ele. Então deixa ele. Olha para o outro, esse aqui está buscando. Está buscando, vamos ajudar ele. Então Deus começa a examinar, a examinar e a examinar. Vocês já leram o que está escrito na Bíblia? O apóstolo São Pedro diz assim: se o juízo começa pela casa de Deus, e nós apenas nos salvamos, como vai ser lá fora? Se o juízo começa pela casa de Deus, que juízo é este? Qual é o juízo que começa pela casa de Deus? Não é o juízo da escolha? Da escolha. Não me agrado deste comportamento. A carta a Éfeso, no Apocalipse, o Senhor diz assim: tenho contra ti que deixaste as primeiras obras. Te arrepende e volta. Se tu não voltar a praticar as mesmas coisas, vou retirar da minha presença a tua igreja. O que é isto? É o processo de escolha. Os escolhidos são os que fazem a vontade do Senhor. E assim? É assim ou que assim? Por isso muitos são chamados e poucos são. Quem é que vive igual a Paulo? Paulo não era poderoso? Senador, membro da Corte Superior. O que ele disse? Aí está na carta a Filipenses, no capítulo 3. Paulo diz assim: tudo considerei como coisa que não valia nada, como refúgio, para poder ganhar a Cristo. Qual é ganhar a Cristo? Que espécie de ganhar a Cristo? Para poder viver como ele viveu, para poder ser igual a ele, para poder satisfazer o interesse de Deus, para poder satisfazer o modelo de Deus, o que Deus determinou. Deixei tudo, deixei ser senador, deixei tudo para ganhar a Cristo. Isto é, Jesus é o modelo que Deus nos deu. O segundo ponto, Deus nos predestinou para sermos conforme Jesus Cristo. Quando nós alcançamos o modelo de Jesus, então o Senhor nos justifica, o Senhor nos glorifica. Por que nós enfrentamos dificuldades para receber o batismo do Espírito Santo? E por que a igreja da Guiné-Bissau não recebia o batismo do Espírito Santo? Por que não recebiam? Porque tinham modelos diferentes do que Deus tinha. Eu quero trazer um exemplo, e quem sabe a semana que vem eu possa ler para vocês sobre a vida de um homem chamado Guilherme Miller. Guilherme Miller. A minha irmã me ligou ontem e ela me disse assim: vou te mandar um material que eu nunca tinha lido sobre a vida de Guilherme Miller. Mande. Eu conheço a vida de Guilherme Miller, já estudei sobre ele, conheço muito bem toda a sua obra. Ele foi um homem simplesmente extraordinário. Extraordinário. Rejeitou muita coisa. Rejeitou de ser embaixador. E cá ele só. Os grandes homens dos heróis da fé, todos rejeitaram de ser embaixadores. Foram nomeados pela rainha, pelos seus governos, e rejeitaram, não quiseram. Preferiram ser pobres, não ter nada, mas não perder o propósito de Deus na sua vida. Então, quem sabe, meus irmãos, nós estamos aí correndo o risco de chegarmos no fim da nossa vida e descobrirmos que Deus não nos escolheu. Não nos escolheu. Passamos a vida toda orando por coisa que não presta para nada. Toda a vida. Senhor, quero dinheiro, quero isto, quero aquilo. Paulo disse assim: tendo o que comer e o que vestir, quem é que se satisfaz com a comida e com a bebida? Com a água, com a roupa, com as casas?
Quem satisfaz? Nós temos uma coisa em nós, que é uma influência. É uma influência. Esse espírito do diabo que dominou a nossa vida, que nos levou para a morte, ele vai lutar a vida toda para nos tentar trazer de volta para o seu domínio. Lembre-se no capítulo 2 de Efésios. Nós estávamos mortos, havia de pecados que a nós cometemos. Quem nos levou a isto? O espírito que opera nos filhos da desobediência. E por que que nós não podemos ser pobre? E por que que nós queremos ser rico? Porque uma influência nos diz que a riqueza é bom. Que a riqueza é que é bom. Ou alguma vez alguém disse que a pobreza é bom. O capítulo 16 de Lucas, que fala sobre Lázaro, o mendigo, e fala sobre o rico que vivia regaladamente. Quando morreu o pobre, nós descobrimos que o pobre foi para o céu. E não foi voando. Os anjos vieram e levaram ele. Quando morreu o rico foi sepultado e se achou no inferno. Então para aí. A prosperidade econômica pode estar sendo vedada por Deus para os salvos. Para aí, gente. Pode ser. Vamos ler de novo o que está escrito. Havia numa cidade um homem muito rico, que se vestia de púrpura e vivia esplendidamente. Na mesma cidade havia um mendigo, cheio de feridas, cheio de doenças. Ninguém lhe dava nada. Ele buscava os restos que caiu da mesa do rico. E os cães, os cachorros da rua, eram seus companheiros. Você já viu o mendigo andando pela rua? O mendigo sempre é acompanhado por cachorro ou não é? Sempre. Eu nunca vi um mendigo na minha vida que não tivesse 2, 3 cachorros ao lado dele. 2, 3 cachorros. Essa é a proteção que Deus preparou. Deus preparou uma proteção para o pobre. Vocês entenderam? Os cães o protegiam. E aconteceu que morreu o pobre. E Deus não deixou ele voar para o céu. Não. E esse pobre para mim tem um valor muito grande. Anjos, todo mundo em prontidão aí. Está chegando a hora do pobre mendigo morrer. E eu quero prover para ele uma recepção especial. Vão lá embaixo, lá no mundo, e recolhem o espírito dele e trazem para cá. E a Bíblia diz que os anjos vieram e tomaram ele e levaram para o seio de Abraão. Não coloque ele lá, não, coloque ele ao lado de Abraão. E ele foi colocado ao lado de Abraão. Imagine o privilégio. O homem mais pobre que está escrito na Bíblia. Era mendigo, não tinha o que comer. Todo o seu corpo estava cheio de chagas, de doença, de feridas, de mal. Os cães eram seus únicos companheiros. E na hora da morte, para o céu tudo. Imagina a expectativa no céu. Todos os anjos olhando para a terra. E Deus disse: vai lá e busca o meu servo. Quem era o servo de Deus? Será que nós olharíamos para ele? Será que nós daríamos um prato de comida para ele? Talvez nenhum de nós. Vai lá. Levar o espírito dele, colocar, chegar no céu. Imagina os anjos entrando assim, Abraão de pé. Puxa uma cadeira. Fica de pé esperando, os anjos vêm com ele até diante do Abraão. Abraão,
esse aqui é o pobre mendigo Lázaro. Por favor, te assenta nessa cadeira. Nessa cadeira, ao lado do Senhor, o Senhor é o patriarca da fé. Se assenta aqui. Por que nós somos rejeitados? Porque queremos o modelo que Deus não quer para os salvos. Deus diz que os salvos devem ser igual a Jesus. Ele não quer salvar crentes, ele não quer salvar homens e mulheres. Ele quer salvar Jesus e as pessoas que vivem igual a Jesus. São essas pessoas que ele quer salvar. Jesus é o modelo perfeito ou não é? Se Deus salvar o fundador da Igreja Universal, será que ele viveu igual a Jesus? O céu vai ser uma desgraça, uma decepção, uma tragédia. Imagine. Então essa questão pode nos levar a certas coisas que nós não compreendemos hoje. De repente criamos um modelo assim imaginário, vamos ser ricos. A prosperidade econômica é o modelo de Deus. Deus nos deu tudo. Olha o capítulo 12 de Apocalipse, eu quero encerrar. O versículo 6 diz que a mulher, a igreja, ali representada em sendo a mulher, foi levada para o deserto, aonde tinha lugar para ela, para ser alimentada por 1260 dias, que é o tempo dispensacional da igreja, 2000 anos. No deserto. No deserto não tem plantação, não tem fábrica, não tem trabalho, não tem governo, não tem palácio, não tem nada. O que isso tipifica? Não simboliza a pobreza? Não simboliza a pobreza? A relação não é a mesma? No capítulo 12 e o versículo 14, diz que Satanás se irou e perseguiu a igreja, perseguiu a mulher. E foi dada à mulher as duas asas da grande águia. As duas asas da grande águia. E a mulher voou para o deserto. Aonde é que acontecem as perseguições? Não são nas praças? Não são aonde a igreja está? Então, irmãos, de repente nós não somos escolhidos, não porque não sejamos crentes. Nós não somos escolhidos, não porque nós não recebemos, ou porque nós não buscamos. Nós buscamos. Não porque não recebemos o batismo do Espírito Santo, nós recebemos. Porque nós criamos um modelo para nós que não é o modelo que Deus determinou para os salvos. Deus olhou e disse assim: eu quero que vocês sejam igual a Jesus. Quem for igual a Jesus será salvo. Quem pensar igual a Ele, quem viver igual a Ele, será salvo. Os demais vou rejeitar. Ainda que eles sejam crente, salvo, batizado no Espírito Santo. Será que os batizados no Espírito Santo também Deus rejeita? Rejeita ou não? Será que rejeita? O capítulo 6 da carta aos Hebreus diz que Deus rejeita. Os batizados no Espírito Santo também Deus rejeita. Então o que está em foco? É o modelo que Deus está escolhendo. É o modelo que Deus determinou. É o modelo que Deus determinou. Separação do mal. Onde está o mal? Onde está o mal? Onde situa-se o mal? Será que o mal não situa nos bens, na prosperidade econômica? Será que não? Será que não? O capítulo 6 de 1 Timóteo diz assim: o dinheiro é a raiz de toda a sorte de males.
Então o mal é gerado pelo bem econômico. Quem produz o mal? O bem econômico. A injustiça, ostentação, a vaidade, a arrogância, a ganância, vem de onde? Da prosperidade. Vamos repetir? Olha lá, toda sorte de males é gerada para o ser humano pelo dinheiro. Então por isso é que Deus nos criou um modelo sem dinheiro. Por isso que Jesus não tinha dinheiro. Jesus era presciente? Era. E João escreveu que Judas era ladrão. Judas tirava o dinheiro que se colocava na bolsa da tesouraria. Ele tirava. Era ladrão. E Jesus nunca reclamou. Jesus reclamou de Pedro. Jesus reclamou de João. Reclamou de Tiago. Reclamou de manga de discípulo. Reclamou dos fariseus. Reclamou dos saduceus. Reclamou de todo mundo. Questionou. Mas nunca questionou a Judas. E Judas era ladrão. Está escrito. E o que será que levou Judas a perder a salvação? Não seria o dinheiro? Não seria o dinheiro? Vejam os irmãos. O capítulo 6 do 1 Timóteo. Está escrito. Os que querem ficar ricos cairão em tentação. Será que um crente, Deus projetou o crente para ser tentado? Será que é isto? Tiago diz que não. Olha, cairão em tentação, em laços e muitas concupiscências loucas e nocivas. O nocivo é um termo que se aplica no português para destacar coisas mortais que matam, venenos que matam. Então será que a busca econômica vai produzir para nós tentação, laços, concupiscências loucas e destrutiva? E todos os que quiserem ficar ricos cairão, e todos que quiserem ficar ricos destruirão as suas almas. Está escrito, destruirão as suas almas, se matarão, se suicidarão. Então não é Deus que nos rejeitou. Não é Deus. Quem é que perdeu de ser escolhido? Quem perdeu? Não fomos nós? Se é nós que nos suicidamos, está escrito. Muitos, os que querem ficar ricos, cairão em tentação, laços, armadilhas do diabo, cairão em muitas concupiscências. Concupiscências são desejos, mas malignas, perversas, que arrastarão as pessoas para a ruína e para a perdição eterna. Então o que nos provoca a rejeição de Deus? Não é o erro de interpretação do propósito? O que Deus nos designou? Para que sejamos pobres, ser igual a Jesus. Esse é o propósito. Se alguém conseguir ser igual a Jesus, essa pessoa vai para o céu. É o modelo, meus irmãos, é o modelo que nos leva a Deus nos escolher. E é o modelo que nos leva a Deus a nos rejeitar. E quem nos rejeita é Deus. Por quê? Porque nós escolhemos um modelo errado. Por isso está escrito em Coríntios: quem destruir o seu corpo, Deus o destruirá. Então, se nós é que nos suicidamos, quem é que tem a sua Bíblia aberta aí?
Vamos ler esse versículo? Hebreus, aliás, é Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 6, o senhor tem aí? Vamos ler, para os irmãos pensar, não será que o modelo é que nos leva à escolha de Deus e é o modelo que nos leva à rejeição? Será mesmo que é Deus que nos rejeita ou é nós mesmos que perdemos o direito à salvação? Pelo erro de interpretação, pelo erro de informação, pelo erro de concepção. Por que isso? Porque o diabo nos perdeu e ele quer achar uma maneira de nos pegar de volta. E qual é a maneira? É a prosperidade econômica que é dele. No capítulo 4 de Mateus está escrito: o mundo é meu, me foi dado, e eu dou a quem eu quero. Quem é o dono do mundo? Quem é o príncipe do mundo? Satanás. E essa história de querer prosperidade aqui na terra, onde o diabo está, por isso que Jesus não tinha onde reclinar a cabeça, por isso que Jesus não tinha nenhuma cama, por isso que Jesus não tinha nenhuma casa, por isso que Maria era pobre, os seus filhos eram pobres, eles não tinham nada. E não será que é a pobreza que Deus busca para nós? Não será que Jesus é o nosso modelo? E não é isso que nos leva a ser escolhido, não é isso que nos leva a ser rejeitado? Olhe lá, leia aí. Mas é grande ganho a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação. Os que querem ficar ricos, os que querem bens materiais, bens do mundo, os que querem, caem em tentação. E em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína. Os irmãos entenderam? Vamos encerrar. Olha lá. Se o modelo que Deus deu foi o modelo de Jesus, e ele não quis tocar em nada de bens materiais, não será esta a razão por que Deus chamou a toda a humanidade para a salvação e para o céu? Mas escolheu a poucos. Por que será que escolheu a poucos? Olha, a irmã Paula viveu no Brasil. Um dia nós vamos dar oportunidade para ela falar aqui, para contar o que ela ouvia pregar no Brasil. Se alguém no Brasil pregou sobre pobreza alguma vez, acho que ela nunca ouviu. Vamos lá. Por que essa história de Deus chamou muitos, mas escolheu a poucos? Por que essa história de o Senhor colocar uma parábola e falar sobre as várias horas para discorrer todo o tempo dispensacional da igreja? E terminar encerrando dizendo assim: muitos são chamados, poucos escolhidos. Por que será? Porque ele repete a chamada da grande ceia, a parábola da grande ceia, que é a chegada no céu, e termina dizendo assim: muitos são chamados e poucos escolhidos. Isso não é sem razão. Por que o propósito de Deus é que ele abriu o evangelho para a salvação da humanidade e deu o modelo, está escrito, para que todos nós adotamos o modelo do seu Filho Jesus Cristo. Qual o modelo que Jesus adotou? Da riqueza ou da pobreza? Quando o capítulo 16 de Lucas
registra um dos fatos mais extraordinários da Bíblia. E toma, por exemplo, um mendigo que dormia nas ruas, se alimentava de restos de comida nas latas dos lixos, todo cheio de feridas sobre o seu corpo de males, e os cães eram os seus únicos companheiros. Os cachorros eram os seus únicos companheiros. E por que ao morrer esse pobre, Deus movimentou o céu inteiro e mandou anjos de buscar aqui na terra? E quando ele chegou no céu, Deus mandou colocar ele ao lado de Abraão. Será que isso tudo é uma coisa assim sem razão? É uma historinha simplesmente para a gente ler e achar que Jesus é bondoso, se compadeceu de um pobre mendigo? Será que é só para isto? Não, será que o Senhor está nos mostrando um caminho? Olha o capítulo 25 de Mateus. 5 das virgens eram loucas. O que é o louco? O que é a loucura? O que é o nécio, sem entendimento? Paulo começa a escrever no capítulo 6 e diz assim: tendo o que comer e o que vestir, devemos estar felizes por causa de uma regra, de uma lei. Nós viemos para esse mundo sem nada, e tudo que tem aqui não é nosso. Cuidado com isto. Viemos nus e voltaremos nus. E depois Paulo começa a dizer: contentai-vos em terdes apenas comida e roupa, e onde morar e onde dormir, tá bom, amém? Porque você não vai levar nada daqui, isso aqui está tudo vedado, Deus vedou, terminou. E depois ele começa a dizer: mas se alguém quiser ser rico, vai cair em tentação, laços. Será que é Deus que coloca laços? O que é laço? Uma armadilha. Será que Deus está montando armadilha para os crentes? Será que Deus está montando? É o diabo, é o próprio Satanás. Então quando alguém sugere, quando alguém na igreja diz assim: olha, você vai ficar rico, mas grite em nome de Jesus: para trás de mim, Satanás, o Senhor te repreenda. Querem nos arrastar para a morte. Olha lá, tentação. Que espécie de tentação? Deus te chamou para ser pobre, a salvação para os pobres. Agora de repente o diabo diz assim: olha, tu vai ficar rico, tu pode ficar rico, basta que tu queira. O que é isso? Tentação. Tentação do diabo. Vem o Edir Macedo aí pregando que as pessoas têm que ficar ricas. Profeta do diabo, profeta satânico do diabo, trazendo tentação para a igreja. Quantos irmãos estão felizes em ser pobres, de repente vem esses filhos do diabo pregando que você pode ser rico? Tentação. E lançando diante de vocês laços para prender vocês. Viu? Armadilhas. Olha bem, isso vai levar vocês a concupiscência. O que é concupiscência? Incontroláveis, que você não pode controlar. Imagine você estar num culto e o profeta levantar e dizer assim: estenda a sua mão aí, irmão. Eu estou vendo a chave de um carro na sua mão. Eu estou vendo você morando numa mansão. Deus está me dizendo que é para você começar a comprar uma fábrica. Ele vai te dar uma fábrica. Profeta do diabo, cala-te a boca, profeta, em nome de Jesus. O Senhor te repreende, Satanás. Se disser isto, o pregador cai endemoniado aqui e vai rolar até lá embaixo. Porque não existe entendimento, não há compreensão, não há revelação. Agora veja, este desejo de ficar rico vai levar os crentes a perdição. Mas será que a nossa Bíblia não está errada? A Bíblia aqui diz que é salvação. Não é salvação? Quem crê no Senhor Jesus Cristo e for batizado será salvo. Mas aqui está dizendo que vai levar os crentes a
Perdição, meu Deus. Será que vocês não estão se dando conta disto? Quantos de vocês estão fazendo planos para ficar rico? Vocês vão ser rejeitados. Quanta gente está lá na Universal levando dinheiro para lá? Para ficar rico. O que é isto? Armadilhas, ciladas do diabo, para tirar o que estavam caminhando para a salvação. Os chamados e jogar eles de volta aonde? Lá no abismo, na perdição eterna. Pergunte aí, pare um pouquinho de pensar, feche seus olhos assim, e pergunte assim: Espírito Santo, o Senhor está aqui? Me mostra a verdade, Espírito Santo. Pergunte ao Espírito Santo: realmente será que este é um modelo para nós entrar no céu? João Batista mandou 2 discípulos ao encontro de Jesus. Será que ele é o Messias? Será que não é? Será que ele? Será que não é? Eu vou perguntar para ele. O que ele disse? João, há uma pergunta, há uma resposta que tu tem que saber. Acontece muita coisa, mas finalmente há uma palavra-chave, uma palavra secreta. É que nós pregamos o Evangelho aos pobres. Quando disseram assim: olha, ele disse, é só isso que ele disse, que cego vê, mudo fala? Não. Ele disse mais uma palavra. Ele falou de uma palavra-chave. Qual é a palavra-chave? Ele disse que aos pobres vocês pregam o Evangelho, o Senhor e Ele. Basta. É Ele. É Ele. É Ele, é Ele, é Ele, é Ele, o Messias, é Ele. Basta, chega, chega. Os irmãos entenderam esse mistério? Quantos de vocês ficam chateados por ser pobre e não sabem que este é o lugar que Deus preparou para os salvos? Quantos de vocês chegam às vezes no bandim e as pessoas olham para vocês assim, são pobres, e vocês ficam até constrangidos? Não fiquem, glorifique a Deus. Eles vão ficar aqui e vocês vão dar para lá para cima, é lá em cima, para lá para cima. E quando você chegar lá, vocês vão olhar assim para os salvos, né? E vão levantar, alguém com a mão levantada assim: bem-vindos. Quem é o Senhor, irmão? Eu sou o mendigo Lázaro. Vocês são bem-vindos, vocês são bem-vindos. Vocês são bem-vindos. Vocês venceram pelo sangue, o sangue é que valia. O sangue de Jesus equivalia. Era o sangue que valia, não era ouro, não era prata, não era casa fina, não era nada, não era fama, não era dinheiro, não era nada. Era o sangue do Calvário que valia para Deus. E este é o valor maior. Vocês venceram pelo sangue. Curve a sua cabeça para nós orar. Aleluia. Vamos pedir ao Pedro Vaz, ele vai vir orar. Aleluia. Pai celestial e Pai divino, sob a autoridade divina da Tua palavra, Senhor, dirigimos a nossa humilde súplica, Senhor, diante da Tua palavra. Verdadeiramente, Senhor, a Tua palavra é pregada, é ensinada, e há um esforço tremendo, Senhor, no mundo espiritual, para trazer embaraço, trazer laços, armadilhas, Senhor, contra a Tua igreja, contra todos os que o Senhor chamar para a salvação,
Pai celestial, em nome de Jesus Cristo, nós suplicamos nesta hora que o Senhor abra o nosso entendimento, Senhor, e nos revela, Senhor, cada vez mais a tua vontade, e que o teu Espírito Santo nos preserva e nos dê, Senhor, a capacidade de poder guardar o modelo de Jesus em nossa vida e em nossa família, Senhor. Que o nosso ministério seja semelhante ao de Jesus Cristo, aos dos apóstolos, Pai. Veda-nos de todas as riquezas, Pai Celestial, e nos dê, Senhor, graça de ser pobres, mas cheios de graça de Deus, cheios do Espírito Santo e de revelação divina. Pai, nossa mente, corpo, alma e espírito seja, Senhor, a Ti eternamente, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, abençoa cada irmão e a cada irmã. Abençoa, Senhor, a Tua igreja. Dê-nos graça, Senhor, de pôr em prática este modelo de Jesus. Custe o que custar. Deus, nosso Pai, nos dê graça de ser pobres, conforme a ordem da Tua palavra. Em nome glorioso e divino de Jesus, oramos.